Amém. Jesus é o Senhor. Vamos para a última parte do segundo capítulo desse livro maravilhoso. Vim agora e eu te enviarei. O chamamento de Isaías. A aparição do Senhor mudou também a vida de Isaías e sua maneira de servir a Deus. Ao relatar essa experiência, ele fez questão de vinculá-la à morte do rei Uzias, cuja história está escrita em 2 Crônicas 26. Uzias começou a reinar aos 16 anos e fez o que era reto perante o Senhor. Ele o buscava, enquanto Zacarias dava orientação espiritual ao povo de Judá. Por isso Deus o abençoou e ele prosperou. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. O grande problema de Uzias foi que ele caiu no pecado do orgulho pelo fato de ter realizado muitas coisas. Por isso, ficou leproso e teve de viver isolado até a morte. Essa é a grande lição para nós. Amém. A aparição de Deus a Isaías no ano da morte do rei Uzias revela um importante princípio espiritual. Quando o nosso orgulho morre, conseguimos ver Deus. Ele não aparece aos orgulhosos. A palavra diz que Deus existe aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. A humildade é fundamental para o nosso chamamento e serviço a Deus. Agora com você, Ricardo. Aleluia! Embora Isaías fosse profeta, sentiu que seus lábios eram impuros quando Deus apareceu para ele. Um profeta deveria ter lábios puros, por ser um porta-voz da palavra de Deus. No entanto, sempre que alguém é chamado para cooperar com a obra de Deus, se sente impuro. Esse também era o sentimento do apóstolo Paulo, que se considerava o principal dos pecadores. Eles não diziam isso por serem piores do que nós, mas por terem recebido mais luz. Não importa quão limpos sejamos. Quando a luz de Deus brilha, vemos toda a sujeira que há em nós. Ó Senhor Jesus, agora com a irmã Bianca. Amém, Jesus é o Senhor. Antes do capítulo 6 de Isaías, encontramos palavras de advertência aos povos. No capítulo 5, por exemplo, há uma série de ais destinados ao que puxam para si a iniquidade, aos que ao mal chamam bem e ao bem mal, aos que são sábios aos seus próprios olhos. Todas essas palavras foram proferidas para outros. No entanto, quando Isaías viu o Senhor, ele exclamou: "Ai de mim!" Essa é a diferença em seu segundo chamamento. Houve uma grande mudança. Emily, agora com você. Após reconhecer sua condição e ser purificado, Isaías ouviu a voz do Senhor. A experiência mudou completamente sua vida. Enquanto pensamos que somos alguma coisa, nós achamos muitos bons e temos algum mérito. Não conseguimos ouvir o Senhor, mas no momento em que o vemos e reconhecemos nossa condição, passamos a ouvir. É com você, Julie. Deixa comigo. Na experiência de Moisés, vimos que Deus, de forma clara, lhe deu uma missão e uma ordem. No caso de Isaías, o Senhor não ordenou nada, apenas abriu seu coração a ele e lhe fez uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao ser tocado por Deus, o profeta só pôde reagir de uma maneira dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se apresentou para cumprir a missão que estava no coração de Deus e foi aceito. Assim, Isaías recebeu a comissão divina. Camila, agora é com você. Em algumas situações, Deus ordenará claramente o que deseja que façamos, mas em outras, Ele simplesmente abrirá o seu coração para nós. Nesse momento, se você de fato se importa com o que Deus sente e com a sua necessidade, você simplesmente se oferecerá a Ele. Contudo, lembre-se, Deus tem o direito de dizer sim ou não. Se você não estiver preparado naquele momento, Deus dirá não. Se você estiver pronto, Ele dirá para você ir, mas jamais vá por conta própria. Somente devemos ir sob a comissão de Deus. É com você, Carol. Amém. Aqueles que servem a Deus por conta própria também deixam de servir quando querem. São apenas voluntários. Não têm responsabilidade, apresentam-se momentaneamente para ajudar um pouco, mas se surgir algo que considera mais importante, deixam tudo e vão embora.
Por outro lado, aqueles que vão porque foram enviados por Deus não voltarão até que eles o mande retornar. Essa é a diferença entre alguém que foi chamado e enviado com uma missão e um voluntário. Esther, é com você. Amém, Carol. Querido leitor, você é um servo enviado de Deus ou apenas um voluntário? Talvez você tenha deixado de servir ao Senhor e tenha ido embora por conta própria. Se esse é o caso, você precisa do segundo chamamento, assim como Abraão, Moisés e Isaías. Esse chamamento é irrevogável. Deus nos chamou e jamais anulará esse chamamento, dizendo que se enganou. Ainda que desistamos do nosso chamamento, Ele irá buscar-nos e chamar-nos pela segunda vez. Mesmo que tenhamos falhado ou venhamos a falhar, Deus nos chamará mais uma vez. Louvado seja o Senhor.